Obrigado, Thelma. Que música lindíssima, um hino, na verdade. E quando a gente canta os hinos, a gente nunca erra, né? Porque eles são já maravilhosos. Como é que você está aí? Tudo bem? Se você está feliz, diz amém. Amém! Eu também estou muito feliz de estar aqui na casa de Deus. Glória ao teu nome. Alguém perguntou sobre o cartão, porque tem 2 QR Codes no cartão, se são 2 diferentes. Tem um para celular Android e o outro para iPhone. Se você é muito chique, tem iPhone, que é muito raro, tá aí. Se você, como todos nós, usa o outro, está tudo certo. Vocês sempre gostam de informações sobre a nossa compra, né? Que dura 2 anos e meio. Isso aqui é uma maratona, não é só uma compra. A gente chegou bem próximo nessa semana que passou de fechar tudo, muito próximo, mas no momento ali de fechar a gente descobriu ainda 2 documentos que faltavam e graças a Deus por isso, porque qualquer compra que envolva uma propriedade, se não tiver tudo certinho, a gente corre risco, né? Então a gente não vai correr riscos. Isso deu aquela sensação ruim, né? Porque a gente estava ali na boca do gol e veio o zagueiro e tirou a bola. Mas a gente continua na mesma coisa. A gente voltou a pedir documentos e pode ser que sejam rápidos os documentos, depende do vendedor, pode ser que demore um pouquinho mais, mas depende dele de novo. A nossa parte a gente está fazendo, o nosso doador, a gente, como estava muito próximo de fechar o negócio, a gente conversou de novo com o doador, né? E ele está disposto, está animado, nos ajudou inclusive nesse processo, foi ele que encontrou esse detalhezinho que estava faltando, então está indo. E nós confiamos na mão de Deus. A hora que Deus disser que é nosso, é nosso. Enquanto isso, a gente continua fiel, lutando e avançando. E eu tenho que elogiar aqui os nossos ministérios. Eu tenho ficado impressionado o quanto os nossos ministérios têm sido assim atuantes de maneira perfeita aqui na igreja. Que coisa boa! Então, o Ministério Jovem foi muito bom. Um mês longuíssimo de julho foi excelente, foi maravilhoso. Todo mundo estava aqui bonito, fazendo programas lindos. A gente teve no fim, ali em julho, o fim de uma jornada evangelística de domingo, que terminou bonita e foi muito bom. Bons temas, bons pregadores, cultos abençoados, conseguimos completar toda aquela jornada que era longa, foram 3 meses, não foram? De jornada, foi muito bom. Eu tenho visto o Ministério da Família muito atuante. A gente teve a semana aqui a ênfase do evangelismo feminino muito bom. Então, eu só tenho gratidão aqui aos nossos ministérios. Quando a gente olha para o nosso diaconato, né, a igreja sempre aberta, na hora certa, está sempre muito bem cuidado. Nossa escola sabatina, né, que coisa maravilhosa, a gente tem aqui todo sábado, nossos professores, as classes, eles são dedicados. Então eu só tenho gratidão. Os almoços, né, aqui a igreja tem almoço toda hora, lanche, é tudo muito gostoso, tudo muito bom. Aos nossos diretores que têm se empenhado muito, eu tenho só gratidão. E hoje, em especial, a gratidão é para esse aqui que eu estou vestindo a camiseta, que é a asa da nossa igreja, que tem feito um trabalho extraordinário. Isso já não é de hoje, né? A gente tem aqui uma tradição de uma asa bem preparada, que atende, que entrega cestas básicas, que apoia os nossos irmãos,
e tem feito um trabalho extraordinário, que recebe as pessoas com carinho. Então eu tenho muita gratidão. Hoje eu vou conversar com vocês sobre uma oração rejeitada. Pode parecer de início que não é sobre Asa, mas você vai descobrir no fim que o segredo desse texto é o que vai te mover em relação a ajudar outros e ter solidariedade. Vamos ao capítulo 18 de Lucas, onde Jesus conta duas histórias sobre oração. Logo nos primeiros versos ele conta uma parábola meio até estranha assim de compreender, ela nem é muito pregada, e eu não vou pregar sobre ela, porque precisaria de um certo esforço para isso, mas ele termina essa primeira parábola com duas perguntas que nos interessam, e depois ele conta uma outra parábola sobre oração. E é nessa parábola, nessa história, que uma das orações é rejeitada. Sabe que às vezes mais importante do que as vitórias são nossos fracassos. Você já percebeu que a gente aprende mais quando a gente erra do que quando a gente acerta? Porque você acerta, você nem olha direito para o que você fez, deu certo. Para que eu vou me preocupar? Mas os segredos estão nos erros. Porque lá você se entristece com aquilo, você reflete sobre ele e aprende sobre os seus erros. Todos nós, todo mundo aqui já aprendeu a andar de bicicleta? Aprendeu quando caiu ou quando deu certo? Quando caiu, certo? Eu estava viajando de férias e eu queria muito andar daquela patinete elétrica, mas eu nunca andei, né? E eu não sou a pessoa mais esportista, não sou a pessoa mais habilidosa, né, do mundo. Eu gosto de ir na academia porque lá tem os aparelhos, eu só puxo aquele negócio e dá tudo certo. Mas esse negócio de se equilibrar e tal. E um dia a gente estava caminhando para muito longe, eu caminhava uns 10 km por dia nas férias, porque era tudo a pé. E minha esposa virou, vamos tentar? Eu disse, não. Porque se eu cair desse negócio nas férias, vai dar trabalho. Porque depois de uma certa idade, a gente não cai e levanta e tem só um arranhão. Não, Berto. Depois de uma certa idade, a gente cai e fratura a tíbia, você sai todo arrebentado, são meses de recuperação. É um horror. A gente não tem mais essa flexibilidade toda. Então eu disse, não. Eu vou aprender primeiro numa ruazinha qualquer em São Paulo, que eu vou pegar ali a patinete, vou devagarinho, que se eu cair, eu caio num lugar que eu tenho médico, porque a gente aprende quando a gente cai. Então, uma oferta, entrou uma mensagem do tesoureiro de Santo Amaro, minha cabeça já virou em oferta. Por isso que é ruim pregar com o celular. Mas eu estava atendendo uma emergência e larguei minhas coisas lá. Então, uma oração não atendida, ela vai ser mais eficaz do que as orações atendidas para o nosso aprendizado. Vamos para o verso 7. Se quiser projetar aí, eu sei que vocês já estão na mão, será muito bom. Duas perguntas de Jesus que terminam a primeira história dele. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Eu faço essa pergunta para você. Nós, filhos de Deus, ou qualquer pessoa filho de Deus, ora, e a pergunta é, quando a gente ora, Deus atende? Você tem dúvida? Vamos fazer mais essa prática da oração aí. Jesus responde no verso 8. E eu fiquei meio mal impressionado de você ter dúvida que ele responde. Depressa lhes fará justiça. A resposta de Jesus é sim. Deus responde. A toda oração, sim. E quando? Depressa.
Pastor, mas é aquele ensinamento de que de vez em quando Jesus desespera para eu te dar. Não, às vezes Deus nem dá o que você pediu. Obviamente que nós somos infinitamente menos inteligentes e sábios, e nossos pedidos às vezes vêm atravessados, mas Deus sempre faz o melhor para nós e Ele dá atenção quando você faz as suas orações. Então Deus responde sempre, e não é que Ele diz não ou espera, Ele sempre nos abençoa e nos direciona para a salvação. Então Deus responde sempre a oração dos seus filhos. Mas tem um contudo, e sempre que essa palavra aparece, sempre que aparece uma conjunção adversativa que muda a direção, você presta atenção porque é coisa importante. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? E essa é a pergunta difícil. Primeiro porque ela diz respeito a nós. Você acha que a gente está perto ou longe de Jesus voltar? Tá, isso é meio óbvio. Nós estamos perto de Jesus voltar. Então, essa pergunta de Jesus é para a nossa época. Quando o Filho do Homem vier, ou quando Jesus voltar, será que Ele ainda encontrará fé sobre a terra? Será que ainda terão pessoas que têm fé em Jesus quando Ele voltar? O próprio Cristo estava preocupado com isso. Não sou eu que estou fazendo essa pergunta, é Jesus. Deixa eu pensar um pouco sobre isso com você. Se nós temos muitas religiões hoje, certo? Sim. Se você andar na rua, você vai encontrar mais do que uma igreja por rua da cidade de São Paulo, certo? Todas essas são pessoas religiosas, ok? Que no fundo têm fé? Tem fé. Por que elas vão na igreja? Porque tem fé. Mais do que isso, vamos além do cristianismo. Se você encontrar pessoas muçulmanas, elas têm fé? Sim. Tem fé? Budista tem fé? Então, nós temos poucas ou muitas pessoas com fé? Nós estamos no tempo do fim e tem muita gente com fé. Jesus está errado, então? Não. Jesus está errado? Não. Então vamos entender por que Jesus tinha receio de ter pessoas com fé na sua volta. Basicamente, nós temos muitos religiosos, mas pouca fé. Esse é o problema. Em todas essas denominações, vertentes religiosas, inclusive no cristianismo, inclusive na nossa igreja, eu tenho encontrado muitas pessoas que são religiosas, fazem rituais religiosos, até vão na igreja, mas não confiam em Deus. Elas confiam nelas mesmas. Outro dia eu perguntei para alguém, era uma conversa descontraída e eu aproveitei para aprofundar um pouco no que ela pensava sobre salvação. E eu perguntei para ela, quem vai ser salvo? E ela me disse, as pessoas que vão na igreja. Eu disse, legal, que mais? As pessoas que leem a Bíblia. Isso aqui, que mais? As pessoas que oram a Deus. Que mais? As pessoas que estudam a lição da escola sabatina, ela me disse. Eu disse, mas e aonde está a graça de Jesus nesse processo? Porque ela só me descrevia coisas que a gente faz. E no fim eu percebi que para ela a salvação era ela cumprir um monte de coisas. E cumprindo essas coisas ela tinha acesso ao céu. E meus irmãos, esse é o caminho para não acessar ao céu. Porque ela não tinha fé. Ela dependia dela mesma, do que ela fazia, e não do que Deus fazia por ela.
Eu não sou um habilidoso conhecedor de carros. Eu gosto, acho legal, mas gosto que ele funcione. Não gosto de ter que fazer manutenção. Então eu gosto de pegar a chave, entrar e ele andar. E andar bem. E começa os barulhinhos. Eu não sou daquele que ouve um barulhinho. Eu acho que eu preciso trocar aquele parafuso que vai dar certo. Começa o barulhinho, eu ignoro o barulhinho, porque eu digo assim, eu não sei o que é. Um dia eu levo em alguém que conhece, e que chato que está fazendo barulho que deveria não estar fazendo. Eu tenho fé no carro. Estou só fazendo uma ilustração. Porque eu acordo, entro no carro, boto a chave e saio. Mas com certeza tem vários de vocês aqui que são bons conhecedores de carro. E vocês, antes de entrar no carro, já dão aquela olhada, eu acho que se eu trocar aqui, se eu fizer isso, melhora lá. Você não tem fé no carro. Porque quem que garante que o carro vai funcionar é o seu conhecimento. Entende? Se você se torna um profissional religioso, que cumpre um monte de coisas para ser salvo, você não tem fé. Você é apenas um conhecedor de religião e não de Cristo. Eu estou claro o suficiente até agora? Sim. Vai ficar mais claro na parábola de Jesus. Então, vamos direto para ela. Verso 9 começa a parábola do fariseu e do publicano. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, viu? Porque tem um link entre o que a gente acabou de ver na parábola passada. Jesus contou essa parábola para pessoas que confiavam nelas mesmas. E quando você confia em você, você não tem fé. Porque fé é confiar em Cristo, que é outro, não é você. Aliás, um segredo: você e eu, nós não somos confiáveis. Ah não, mas eu aprendi. Não aprendeu nada. Vai errar de novo. E quando você errar, se você é a base da sua religião, a frustração é muito grande. Porque se diz, finalmente eu estava bem, o que aconteceu que deu tudo errado? É porque você confiou em você e não em Deus. Porque quando você falha, se você confia em Deus, você lembra que Ele tem perdão para você. E é diferente a relação com o perdão. E aqui começa a relação com a asa. Quando nós confiamos em nós mesmos e nos consideramos justos, qual é o nosso relacionamento com os outros? Desprezo. Desprezo. Outro dia eu estava numa reunião em algum lugar do planeta, né, para não dedar aonde foi, e eu estava ouvindo um discurso de alguém, uma palestra, e o cidadão dizia assim: olha, Deus vai salvar só aqui o nosso grupinho mesmo. E já tá bom, porque os outros são ruins mesmo. Então, já que a gente não precisa se preocupar com os outros, vamos fazer assim: vamos nós para o céu e Deus se vira com o resto. É difícil mesmo. É quase impossível, tem muita gente, muitas religiões. A gente não alcança muitas pessoas, a gente não batiza muita gente. Então vamos fazer o seguinte: vamos fechar a porta ali. Se eu e minha família estivermos no céu, está tudo certo. Porque quando eu confio em mim mesmo, o que eu faço com os outros? Eu desprezo. A asa é antídoto para a confiança em nós mesmos. A asa é antídoto contra a arrogância. Sabe por quê? É muito fácil ser arrogante quando eu estou dentro das quatro paredes da igreja. Porque aqui eu fico olhando o defeito dos outros, eu fico fofocando sobre a vida dos outros. Aqui
eu consigo cumprir meia dúzia de coisas que não é tão difícil assim, e eu acho que está tudo bem. Agora, quando eu encaro as pessoas que não estão aqui, quando eu encaro de frente, nos olhos de uma pessoa que está passando fome, quando eu tenho que lidar com uma pessoa que muitas vezes está tentando me enganar, porque é o único jeito que ela tem de sobreviver, quando eu encaro o que as decisões equivocadas levam no destino final, quando eu encaro a minha incapacidade de fazer o suficiente, porque a pessoa vem com uma necessidade que eu não tenho como suprir, então a minha autossuficiência é colocada em prova e eu descubro que eu dependo só de Deus. Como alimentar as famílias que buscam a igreja todos os meses, se as nossas doações não são suficientes? Não é isso, filho? Se for colocar na ponta do lápis, ia dar para entregar a cesta? Não. E se entregasse, ia ser uma cesta bem estranha, né? Um monte de arroz e tal, e nada de outras coisas melhores. Uma latinha, então. Mas quando a gente confia em Deus, fica assim, ó. Olha aí. Olha que maravilha. Isso é resultado porque vocês são ótimos? Não. É porque Deus é bom. Glória. E Ele provê por um milagre. Quando der certo a nossa aquisição, porque vai dar certo, se eu não tenho dúvida, eu só não sei aonde e como, porque isso é com Deus. Mas quando der certo, será mérito de quem? Deus. Só do nosso Senhor. Porque é milagre atrás de milagre. É Ele que faz todas as coisas. Amém. Se você não compreender isso, vai estar jogando fora todo o seu investimento nessa religião. Porque fé é confiança em Deus. É abrir mão do controle. É deixar Ele nos levar. Bom, verso 10, já que você já compreendeu sobre o que é, Jesus começa a contar a história. 2 homens foram ao templo para orar. Então são 2 religiosos que praticam a sua religião, vão a um lugar sagrado para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Eu preciso descrever um pouquinho para vocês a diferença entre esses dois. Fariseu era o melhor de todos os religiosos da sua época. Ele era impressionante. Ele conhecia a Bíblia e conhecia ainda melhor os manuais da igreja. Se ele vivesse hoje, na nossa época, o fariseu, e ele entrasse aqui na igreja e você conhecesse ele, ia chegar no fim do ano, você ia querer que ele fosse diretor da igreja. Porque ele não faltava no culto, ele conhecia a Bíblia, ele falava bem, ele dava o dízimo, dava suas ofertas, ele era impressionante. Você dava um ministério para ele, ele cumpria. Religioso exemplar, você ia chegar para ele e ia dizer assim: meu amigo, pega qual ministério você quiser, porque você é uma máquina de cumprir regras religiosas. Isso é ruim? Não, ótimo. Do outro lado, o publicano. Imagina se ele fosse um brasileiro cobrando impostos para dar para os Estados Unidos. E aí ainda ele ia pegar do seu dinheiro, ia cobrar mais, ia mentir para você, porque parte desse imposto ele ia pôr no bolso e o resto ele ia dar para outro país. Você ia gostar desse cidadão? E você era obrigado, porque se você não pagasse imposto, ele te prendia. Esse cidadão era horrível. Ele era mentiroso, porque ele sempre mentia. Você chegava lá e ele dizia que seu imposto era maior do que era. Ele era mentiroso. Ladrão, porque ele ia pegar o seu dinheiro e ele ia pôr onde? No bolso. Traidor, porque ele ia pegar, presta atenção, não, um traidor. Ele pega o seu dinheiro e dá para outro país. Isso se chama traidor. Só para ficar claro.
No fim, se o publicano frequentasse a igreja do Jardim Prudência, em 2 semanas você ia estar me abordando na porta dizendo: pastor, não é por nada, não. Vamos disciplinar o publicano. Eu dizia: ah, por quê? Ele me roubou, pastor. Ele me roubou. Sério? Sim. O outro ia me abordar na porta: pastor, vamos disciplinar o publicano. Eu ia perguntar por quê. Ele mentiu, pastor. Ele mentiu. Pode ser que ele tivesse até roubado a doação da asa para levar para casa. Era assim que o publicano era. Ele não ia ficar na igreja, você ia querer mandar ele embora da igreja. Enquanto fariseu, você ia querer que ele liderasse a igreja. Certo? Combina com os perfis que eu estou descrevendo para você? Essas são essas pessoas. Verso 11. Conhecendo o fariseu, ele entrou no templo para orar. Ele ficou em pé, porque todo mundo conhecia o fariseu, ele era um homem de destaque. E ele orava de si para si mesmo. A primeira coisa, lembrem que eu não inventei essa história, eu só estou lendo na Bíblia e foi Jesus que contou. Certo? Quem inventou foi Jesus, foi eu. Para quem que o fariseu orava? Ele não estava orando para Deus. Se você ora para você mesmo, quem que tem que responder as suas orações? Você. Você pode te dar salvação? Então, se você ora para você mesmo, você vai ter que tipo de resposta? Vai ter no mínimo uma resposta falha, limitada. Tem eternidade para quem ora para si mesmo? E por que é que a gente tem orado para nós mesmos? Não estou mais falando lá do fariseu. Porque a nossa realidade é essa, de autossuficiência. Eu sei o que eu faço. Se eu fizer, eu ganho a salvação. É isso que a irmã que eu perguntei me respondeu. Se eu fizer isso, estou no céu. Não está, não. E ele orava assim, olha a oração do fariseu: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros. Senhor, eu agradeço porque eu não sou como o irmão do banco do lado. Senhor, olha que maravilha, como eu não tenho esses problemas. Olha que lindo, meus filhos na igreja e o do irmão está fora. Olha que maravilha, eu troquei de carro e meu irmão não. Olha que maravilha, eu não sou mentiroso e meu irmão é. Olha que coisa espetacular. Ele vai elencar, eu estou dando exemplo, mas ele faz melhor do que eu. Eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Eu não roubo, eu não adultero. Está vendo o irmãozinho lá? Nossa, está com problema. Esposa, olha que confusão. Minha família, minha esposa perfeita. Olha que coisa linda. Eu não adultero, eu não roubo, eu sou ótimo. Eu não sou como esse publicano. Verso 12. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Dá para competir com o fariseu? Não dá. Não é que ele faz jejum lá nos 10 dias de oração quando a igreja promove. Não é isso. Toda semana, 2 vezes ele faz jejum. Não é que ele vai no culto na quarta-feira, quando está frio. Não. Ele, além disso tudo, faz jejum 2 vezes por semana. E mais, ele dá o dízimo de tudo. Não fica nada para trás. O fariseu é exemplar. É uma pessoa excelente. E ele diz: eu sou melhor que esses outros. Olha, o fariseu tem razão. Ele não era ladrão, injusto ou adúltero. Mas isso não muda nada. Sabe por quê?
Se eu for para Gálatas, no capítulo 5, verso 20 e 21, eu vou descobrir que as obras da carne, e aí, se você gosta de listinha, é uma boa lista para você descobrir o que está errado. Paulo lá diz que as obras da carne, ou seja, as ações motivadas pelo pecado, entre elas a gente tem inimizade, rixa, ciúme, ira, discórdia, divisão, facção, inveja. Você acha que esse fariseu provocava inimizade, sim ou não? Sim ou não? Sim. Você está em dúvida? Sim. Você acha que esse fariseu provocava discórdia, sim ou não? Sim. Divisão? Sim. Inveja? Facção? Puxa, então ele tinha pecados? Tiago, no capítulo 2, verso 10, diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de Todos. O fariseu era melhor que o publicano? Ele só tinha pecados diferentes. Nós todos somos iguais, não nas nossas virtudes. Somos iguais porque todos nós somos pecadores. Nós achamos que o que nos une, nos deixa tudo igualzinho, é o termo que a gente usa. É o jeito que a gente fala. São as coisas que a gente come. Deixa eu dizer para você, o que nos une são os defeitos que nós temos. São os pecados que nós cometemos. Porque nesse ponto, todos nós precisamos da mesma graça. Você é diferente de mim, porque você já cresceu em coisas que eu não cresci. Mas eu cresci em coisas que você não cresceu. Eu aprendi certas coisas que você não aprendeu. Então nós somos diferentes. Um vício que é terrível para você, para mim não é. Então eu sou melhor que você? Não, eu sou igual. Porque culpado de um pecado, culpado de todos. E sendo culpado, e todos nós somos, precisamos dos méritos de outro. E quem é que tem méritos para a nossa salvação? Jesus. Você pode julgar alguém? Você é melhor do que alguém? Todos nós carecemos do mesmo amor, da mesma salvação. Então meu apelo para você hoje é olhar para o publicano, porque a gente é mais parecido com ele do que você imagina. Verso 13: o publicano estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Só isso. Para o publicano, ele não achava que nada que ele tinha feito estava certo. Ele não achava que ele era a pessoa que mais merecia salvação. Ele só sabia de uma coisa: Senhor, a tua misericórdia é suficiente para a minha salvação. Quando eu compreendo a minha necessidade de Deus, essa é a chave para eu atuar na asa. A asa não é um lugar para orgulhosos. A asa é um lugar para pessoas que compreendem a sua necessidade e por isso se identificam com outros que também precisam. Amém. E por isso compreendem que o pouco que elas podem fazer nas mãos de Deus é muito para ajudar outros. Aqueles que reconhecem a sua necessidade não desprezam os outros, porque se enxergam semelhantes. Não é mais o outro, é o próximo. Quando eu vejo uma pessoa passando necessidade na rua, o sentimento não é de desprezo, o sentimento não é de separação, é de similaridade.
Pode ser que eu tenha comida na minha mesa, mas falte para mim outras virtudes que eu encontro nessa pessoa. Então, por que não compartilhar o pão que eu tenho? Para aprender com ela a humildade que ela tem. Precisa ser muito forte para ir abordar alguém e pedir algo na rua. Eu não sei se eu teria essa coragem. Eu não sei se eu teria essa força. Precisa ser muito forte para reconhecer a sua necessidade. E é dessa força que a gente precisa para olhar para Cristo e dizer: eu preciso de você. Fraco é aquele que acha que tem todas as coisas, porque quando achar o que está faltando, tudo vai ruir. Eu gostaria hoje que você falasse igual ao publicano: Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe, eu posso ficar inventando finais e pensando em como essa história termina, mas eu não preciso, porque Jesus terminou a história para mim. Verso 14: digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa. Deixa eu traduzir isso de uma maneira mais clara. Jesus vira e diz assim: o publicano foi salvo, o publicano foi perdoado. Entendeu? O publicano vai receber o céu. Entende? E não o fariseu. É isso que Jesus está dizendo. Para um, salvação. Para outro, perdição. É simples assim. E por tudo que eu descrevi para você, isso não é o padrão do nosso pensamento. Não é assim que a gente enxerga. E por favor, se não mudarmos a nossa mentalidade, nós estaremos simplesmente perdendo tempo na igreja. É em vão. Porque você continua acumulando coisas que não te levam para o céu. Ixi, pastor, então é para não fazer as coisas? Eu falo isso. É que a motivação para fazer, para crescer, para mudar é outra. Não é para você ser melhor que ninguém. É apenas para você continuar servindo a Jesus. A motivação é a graça de Cristo que te impulsiona em forma de gratidão. Finalmente, todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Olha, dizer hoje: Senhor, tem misericórdia de mim, é se aproximar naquele dia da descrição de Mateus 25:40, quando o rei olha para esses que se humilharam e, motivados pela graça divina, acolheram outros e não excluíram, e ele dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Meus irmãos, eu espero, eu tentei ser mais claro possível, mas essa é uma verdade profunda e difícil de encarar, porque nós vivemos de uma maneira diferente há décadas. E fora daqui, quem sabe você vai encontrar outras pessoas falando coisas completamente contrárias, como eu encontrei. Mas, meus queridos irmãos, experimenta a oração do humilde publicano, porque o resultado vai ser diferente na sua vida. Glória a Deus. Não caia na armadilha do religioso fariseu que fazia sem se entregar, que fazia sem acreditar, que fazia sem confiar.
se a sua vida hoje tomar esse rumo, será completamente diferente. E o seu destino, segundo Cristo, não sou eu, será a salvação. Quantos de vocês dizem, Senhor, tem misericórdia de mim? Todo mundo está com a camiseta da asa, inclusive até. Vem aqui na frente e você fica em pé, que eu vou pedir uma bênção especial sobre essa equipe maravilhosa, pedir uma bênção de Deus sobre a sua vida, em forma de gratidão, em forma de agradecimento, em forma de pedido de bênção. Olha que bonito, não é? Olha que gente linda. Parabéns pela sua equipe. Né? Muito bom. Oremos. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado. Obrigado porque na Tua palavra nós encontramos salvação, encontramos perdão e misericórdia. Aqui na frente, algumas pessoas que literalmente estão com esta camiseta, estão vestindo essa camiseta, dizendo para todos que trabalham em prol dos seus pequenos irmãos, que trabalham em prol daqueles que mais precisam, que se dispuseram a ser a tua mão, que vai até aqueles que mais sofrem e os entendem. Estão dispostos a entregar parte da sua vida, do seu tempo, da sua inteligência, do seu esforço, das suas finanças, para que a tua bênção, a tua misericórdia, a tua graça alcance outras pessoas. Por favor, Senhor, nos abençoe, que a recompensa por esse serviço seja nada mais e nada menos do que relacionamento contigo. Que eles possam perceber nas suas ações os grandes milagres que o Senhor tem feito, e que nessa declaração de humildade, de dependência, de fé, possam encontrar em Ti salvação, fortaleza, refúgio, socorro bem presente em todos os momentos, inclusive nas aflições. Amém. Senhor, cuida da Tua igreja aqui no Jardim Prudência, cuida do Teu povo que aqui veio sedento de encontrar aqui esperança, de encontrar o Teu Evangelho, o Teu amor, perdão pelos seus pecados, misericórdia e salvação. Que este lugar seja um lugar disso, de encontrar aquilo que vieram procurar. É isso que nós pedimos e muito mais agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Vocês podem ficar lá no lugar do pregador para receber um abraço da igreja na saída. Deus abençoe.